E hoje vamos receber aqui no estúdio o advogado criminalista Rondinelli Rocha, que vai falar um pouco sobre as fraudes bancárias cibernéticas e como evitar cair nesse tipo de golpe. Boa noite. Seja muito bem-vindo e muito obrigada, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Conta pra gente o que é considerado fraude bancária no Brasil. Nós temos hoje uma gama de informações e tecnologias que hoje são burladas diariamente através de quadrilhas especializadas em vários tipos de golpes. Então, nós temos hoje pelo menos em mais de 30 golpes bancários. Dentre eles nós temos os phishing, o falso boleto bancário, os golpes de aplicativos, nós temos os golpes que são feitos contra idosos, aqueles golpes em que faz o empréstimo em nome de idosos, faz aquela feição em que o usuário, através do aplicativo do banco, ele tende a contrair um empréstimo de forma fraudulenta. E hoje, mais do que nunca, acontece muito isso na internet, com os nossos idosos, cada vez mais complicado. E qual que é a pena para quem comete fraude bancária no âmbito digital? As penas elas são somadas. Aqueles que produzem boletos falsos, aqueles que emitem boletos falsos e mandam através de aplicativos para as pessoas aplicando golpes, isso aí são chamados de estelionato digital. Então essas penas elas chegam em média até 8 anos de prisão. E também nós temos outros tipos de crimes. Quais são eles? Aqueles crimes de invasão de dispositivo eletrônico, artigo 154-A, que em média vai até 6 anos de prisão. Essas penas somadas, o regime dele é fechado. Então, para cada tipo de crime, para cada tipo de especificidade em que aquele usuário cai no golpe, e essas penas são somadas, os crimes são somados. E é difícil identificar quem comete esse tipo de crime digital? Não, é muito mais fácil hoje porque as empresas, as Big Techs, elas têm esses mecanismos de buscas. Então hoje, esse tipo de informação, esse tipo de conglomerado de phishing feito pelas quadrilhas hoje são de fácil detecção através até do usuário. Então, algumas quadrilhas estão migrando para fazer com que os idosos sejam os alvos principais, porque hoje nós temos um estudo da Academia de Cibersegurança que ela diz que hoje os golpes contra os idosos acima de 50 anos, eles aumentaram em 60% no Brasil. Porque alguns idosos eles começam a utilizar o aparelho eletrônico, mas não estão a especificidade de tecnologia e segurança, eles não fazem aplicação dentro do aparelho, de modo que eles só manuseiam o aparelho, mas não tem aquele artifício de fazer a instalação de um aplicativo de segurança. Dessa forma, quando eles recebem através do WhatsApp um link, uma imagem, que hoje essas imagens você consegue adentrar no aparelho e fazer toda aquela varredura buscando informações e espelhamento do aparelho. Então eles tendem a buscar esse tipo de falsificação mais contra idosos. Hoje o aumento é muito mais do que 2023, 2024 e 2025. Quando acontece esse tipo de situação, a gente consegue responsabilizar o banco? Em alguns casos, sim. Hoje, quando você for acometido de um crime em que teve aquela situação do falso Pix, hoje o Banco Central, em 2026, em fevereiro de 2026, ele fez com que a rastreabilidade dos Pix que foram feitos para outras pessoas. Se aquela quadrilha especializada tirou um Pix de você, ou seja, você mandou para aquela quadrilha, para aquela pessoa, você consegue restabelecer através do seu aplicativo do banco e estornar aquele valor e voltar para a sua conta. Mesmo fazendo para várias pessoas, 10, 12, se eu não estou enganado, até 15 contas, o banco consegue fazer a devolução. Caso não consiga, você tem que registrar um boletim de ocorrência, ir até uma delegacia especializada para esse tipo de crime, fazer a informação, ir até o seu banco,
fazer informação dentro do site do Banco Central, é uma área que tem lá golpe de Pix, fazer toda essa informação e fazendo, inclusive, a informação do boletim de ocorrência. O banco tem até 7 dias para fazer esse estorno. Caso não faça isso, o Banco Central informa ao banco destinado em que ele deve bloquear qualquer tipo de transação naquela conta. Inclusive, isso foi para melhorar a utilização dos usuários, daquelas pessoas que tendem a movimentar muitos valores através do Pix, através de maquininha bancária e outros. Então, a primeira indicação, caso a pessoa perceba que está caindo num golpe desse, é ir direto à polícia. Direto à polícia e fazer a informação com o seu banco. Informar o seu banco que você caiu num golpe, mas você pode também fazer com que, dentro do aplicativo, fazer a devolução do valor que você fez aquela transferência para o golpista. Então, o banco consegue fazer esse rastreio e trazer para a sua conta, bloquear aquela conta e trazer para você. E esse aumento, ele preocupa a justiça? Sim. Em alguns casos, nós temos hoje esses tipos de crime, as pessoas são punidas ou responsabilizadas, mas em alguns momentos não consegue desarticular toda a situação, toda a quadrilha. Vamos colocar aqui que uma quadrilha nasce em uma semana, em um mês, é desarticulada, mas depois nasce mais 2. Então, os braços hoje das quadrilhas, eles estão muito mais especializadas, eles estão muito mais com informações tecnológicas dentro do próprio sistema, porque é uma rede de informações. Eles usam a engenharia social e usam também as informações compradas hoje. Nós tivemos aí em 2019, 2021, muitas senhas vazadas, muitas informações de correntistas, né, pessoas com CPF, identidade, comprovante de residência. As pessoas têm ainda essa mania de mandar os seus dados através de um WhatsApp, através de um link. Não façam isso diretamente, porque essas informações elas ficam na internet e é muito mais fácil de fazer a coleta dessas informações e fazer com que você seja notificado pelo banco que você contraiu o empréstimo e você nunca foi a este banco. Nós temos aí alguns crimes mais feitos de forma direta, como os crimes que hoje estão sendo utilizados através das plataformas de OLX. Tem pessoas que fazem o anúncio do veículo, eles anunciam o veículo, as fotos, né? E algumas pessoas mal intencionadas pegam essas fotos e mandam informação para você, eu preciso que você filme o interior do veículo. Gostei do veículo, eu vou pagar o veículo, mas eu preciso que você mande pelo menos um documento do veículo. O que eles fazem? Eles fazem um novo financiamento com aqueles dados do veículo, com as fotos do veículo, e quando você percebe, há 4, 5, 6, 7 meses, o veículo foi feito de busca e apreensão. Por quê? Porque aquela quadrilha, aquele estelionatário, fez esse empréstimo, fez esse financiamento e você não está sabendo e o seu carro foi alvo de busca e apreensão. Então, a dica que nós sempre falamos é não fazer qualquer tipo de informação, não enviar informações. Se você puder marcar pessoalmente, entregar para a pessoa, não caia naquela história de meu primo está indo olhar, meu tio está indo olhar, é um terreno que eu comprei, é um veículo que eu estou fazendo um negócio. Não faça isso. De preferência, faça negócio pessoalmente. Não faça negócio através de terceiros. E não clique em links maliciosos. Rondinelli, muito obrigada pela sua presença e obrigada também por trazer dicas, né, para que a gente evite cair nesse tipo de golpe. Eu que agradeço sempre.